Pronto. Pronto, iniciando a nossa gravação. Então, a aula de hoje a gente encerra, né, a nossa disciplina. A gente tem aí a próxima semana, na segunda-feira, a gente vai estar postando Ah, sim, coloco sim, Ana. A aula eu acabei não fazendo a edição para o YouTube, não subi para o YouTube, mas vou subir as aulas, não só da segunda-feira, mas a de hoje também. Vou ver se faço isso depois que terminar essa aula, eu consigo subir as duas aulas, tanto a de hoje quanto a de segunda. Tá? Então, nessa nossa aula de hoje, a gente vai estar encerrando a nossa disciplina, concluindo a nossa jornada. Vou dizer, faltou um tema a gente trabalhar, eu acho que, mas a gente vai comentar um pouco a respeito dele hoje, não vamos entrar em profundidade, que é dificuldade financeira e recuperação judicial. Então, são dois pontos e aí está muito ligado ao desenvolvimento e desempenho e performance da empresa como um todo. Então, uma empresa que vai performando bem, uma empresa saudável, como a gente já falou, ela produz caixa e aumenta o patrimônio. Com o caixa que ela produz, a gente realiza investimento para poder gerar mais caixa, e esse é aquele processo que no começo da nossa disciplina a gente falou ou chamou de processo poupança e investimento. Então, eu vou investir e esse investimento vai me gerar uma capacidade maior de poupança, e aí eu consigo poupar mais, e aí poupando mais eu consigo investir mais e eu consigo gerar mais caixa. E esse é um processo, né, que tem como a sua resposta, ou como seu resultado final, a criação de riqueza, né? Uma vez que esse processo de poupança e investimento ele vai afetando a empresa ou a companhia naquilo que a gente vai chamar de economia real. Okay? Então, a gente falou um pouco a respeito do investimento, né? Então, essa é a dinâmica e a dinâmica de uma empresa saudável. Então, ela cria riqueza para o seu proprietário. Então, uma empresa funcionando bem, uma empresa saudável, ela vai sistematicamente criar valor e riqueza para os seus acionistas ou para os seus proprietários, que pode ser desde uma empresa sociedade anônima de capital aberto, negociada em muitos mercados. Então, por exemplo, se a gente pega uma companhia do porte da Vale, ou uma porte da Petrobras, Ambev, né? São empresas que certamente são negociados em mais de um mercado, sem medo de errar, eu diria que mercado brasileiro, mercado europeu, mercado americano e asiático, sem medo de errar, não sei exatamente quais bolsas, provavelmente Estados Unidos, né? E aí, dependendo do papel, Dow Jones, como por exemplo o Vale e Petrobras, vão estar certamente no Dow Jones. Esses papéis na Europa, né? Então, na Europa você tem diferentes bolsas, mas você tem uma bolsa que centraliza todo mundo, que é a Euronext, né? E, enfim, dentro desse contexto, né? Então, uma empresa que está saudável vai produzir caixa e criar riqueza. Por outro lado, uma empresa que não está saudável, uma empresa doente, uma empresa que se não for sanada, ela caminha para a dificuldade financeira, e aí a dificuldade financeira culmina ou num pedido de falência ou
uma tentativa intermediária de chegar nesse ponto, que seria aquilo que a gente chama de recuperação judicial. Então, recuperação judicial é semelhante à antiga concordata, né? Agora, mas, enfim, e aí a gente viu que uma empresa que não produz caixa e que diminui em termos de patrimônio, essa empresa ela não é saudável e que, se nenhuma medida corretiva for empregada, ela vai entrar em dificuldade financeira num primeiro momento e culminar ou na sua morte, com a falência, ou na sua ida para uma UTI, que seria a recuperação judicial, né? Então vamos lá. Para a gente trabalhar a nossa conversa de hoje, deixa eu abrir aqui uma apresentação. E aí, vocês já estão caminhando para o final do curso de vocês, né? E aí já deixa eu fazer a propaganda, né? Já estamos caminhando para o final, né? Opa, encerramento de segurança do Itaú. Pronto, beleza. Vamos lá. Como vocês já estão caminhando aqui para o final do nosso curso, né? A gente tem aí a Católica Business School, a nossa escola de negócios, que, modéstia à parte, está espetacular. Não tenho medo de errar, a gente está com uma grande escola de negócios, né? Inclusive, na próxima... Deixa eu até abrir isso aqui também para vocês. Deixa eu fazer uma propaganda aqui também para vocês. Na próxima semana, a gente vai ter um cidadão falando em algoritmos de negociação, automação de processos de negociação em bolsa, operações de alta frequência, enfim. Se puderem participar, eu acho que seria muito bom. Deixa eu puxar aqui a propaganda, vou já compartilhar com vocês, né? Vocês estão só vendo a minha tela aí, não estão vendo mas deixa eu pegar aqui, ó. Porque da outra vez já vieram 2 pessoas interessantes e eu acabei demorando e acabei nem convidando vocês. Um foi um que tinha sido diretor do JP Morgan, Ricardo Essa foi a Nascimento. melhor para mim, professor. Ricardo Nascimento. Ricardo Nascimento é espetacular, uma pessoa, enfim, com muita história, né? Eu tive a sorte de trabalhar com ele e ele teve nada menos do que o atual presidente do Itaú, foi estagiário dele em Nova York. Então, você já vê o patamar do cidadão. Mas deixa eu voltar aqui. E agora a gente tem nessa semana então, aí, deixa eu abrir aqui. Agora, cheguei nele, joia. Ó, vou dar um stop share e vou... Pronto, tá aí, ó. Então, próxima terça-feira, às 20h, a gente vai ter o Rafael. Rafael ele é CEO de uma asset, uma empresa que administra fundos de investimento, né? Ele é diretor de mercado financeiro da CMA. CMA é eu diria que é a empresa pioneira dentro do mercado de bolsa brasileiro, no que diz respeito a sistema gráfico, sistemas de negociação. E aí eles se enveredaram aí para a área de algoritmos, inclusive hoje o carro-chefe deles inclusive está nessa questão de algoritmos, né? Então, e aí uma das áreas desse cidadão é modelagem de
estratégias quânticas de alta frequência. Então, eu diria que o top do que se diz respeito a finanças, né, e, sobretudo, essa finança mercadológica, né? Então, hoje o que a gente vê aí são mercados praticamente dominados por algoritmos de negociação. Então, você vê, hoje, mercado futuro chega a negociar 2 milhões de contratos, 2 milhões de negócios num dia. Então, muito em parte por conta desses algoritmos. Então, próxima segunda eu volto a falar com vocês, inclusive para a gente passar o link, né? O link para vocês poderem assistir. Pronto, legal. Vamos agora voltar para a nossa aula de hoje. Então, feita a propaganda, então, Católica Business School, então a gente vai aí, passar uma ideia de tudo isso que a gente viu, né, dentro desse contexto. Então, quando a gente olha um projeto de investimento, e aí vejam, até a aula passada a gente falou em projeto de investimento na perspectiva do administrador. Lembra-se daquela uma das nossas primeiras aulas, em que a gente tinha primeiro o administrador, que idealizava um projeto de investimento dentro da economia real, fazia suas premissas, estabelecia o seu projeto, né? Então, o que seria necessário de investimento em caixa, capital de giro, investimento em ativo fixo para o desenvolvimento da atividade e fazia aquilo que a gente chamou de oferta. Então, fazia uma oferta pública desse investimento. E aí, o que a gente vai ter? Numa empresa, num processo de IPO ou num processo de oferta primária inicial de ações, o que ela vai fazer? Ela vai ter aquele projeto e aquela ideia sendo vendida. Uma empresa já madura, ela vai estar não vendendo os seus projetos pontualmente, é claro, vão existir momentos em que ela vai precisar vender os seus projetos, até porque são aqueles momentos em que ela não tem caixa suficiente para fazer o projeto, e aí ela vai ter que buscar o acionista ou o credor para financiar o desenvolvimento daquele projeto. Mas grande parte dos projetos, eles vão estar sendo financiados ou realizados dentro de um processo natural de geração de caixa. Eu vou dizer, esse deve ser o nosso objetivo enquanto administradores. Encontrar negócios que gerem caixa suficiente para promover o seu crescimento. Pronto. Esse ou essa deve ser a busca de cada um de vocês enquanto gestores financeiros. Então, eu tenho que encontrar projetos de investimento que gerem caixa suficiente para que eu possa realizar mais projetos de investimento sem precisar botar a mão no bolso do acionista ou do credor. Então, a gente vai chamar isso de processo autossustentável de crescimento. É claro, vão existir momentos em que a oportunidade vai nos permitir identificar projetos que remuneram o acionista na razão que ele deseja, e aí o que eu vou fazer é fazer uma campanha e aí fazer uma oferta, aí não mais uma oferta inicial, mas uma oferta que eu vou chamar de oferta primária, porque é quando o dinheiro sai do investidor e vem para dentro da empresa. Beleza? Então, estivemos olhando o projeto de investimento na perspectiva do administrador, e aí o administrador vai fazer todas aquelas premissas para saber se ele realiza ou não o projeto. Legal. Na perspectiva do investidor, então agora a gente pegando o projeto de investimento, a gente vai ter, né? Deixa eu abrir aqui, vou tirar esse daqui da minha frente, que ele estou com a minha bateria fraca do meu lápis.
Eu acho que talvez nem precise de lápis hoje. Então, o que a gente tem? Nosso projeto de investimento. Então, eu, como administrador, tenho lá tudo que eu vou gastar para fazer esse projeto. E o investidor? O investidor ele não está interessado em saber o quanto eu gastei ou o quanto eu vou gastar para desenvolver a atividade. Ele está interessado em saber o quanto aquela atividade vai gerar de caixa. É isso que ele quer saber. Então, o quanto aquele projeto de investimento vai gerar de caixa. Então, se a gente olhar num primeiro momento, então, no instante zero, aquele investidor ele olha para os fluxos de caixa na data 1, 2, 3 e etc. Mas tudo não passa de uma expectativa de caixa, uma esperança de caixa. Essa esperança, a gente pode dizer que ela pode se materializar ou não, conforme o esperado. E dentro desse contexto, a gente vai ter aquilo que a gente chama de normalidade. Então, eu espero 320 e, em uma condição normal, o meu resultado pode, sei lá, ficar em 302 ou 338. Então, tendo aí uma variação de 18 pontos para menos, 18 pontos para mais, ou 18 reais para menos, 18 reais para mais. Esta variação a gente poderia dizer que, dentro do contexto da normalidade, a gente teria um desvio padrão de 6. Então, estou pegando 3 desvios padrões para baixo. Então, entre 302 e entre 338, eu tenho 99% do meu resultado esperado. Então, se o meu resultado no final ficar dentro deste intervalo, eu posso dizer que estou em condições normais do meu projeto. Ok? Veja, a gente falou das técnicas de avaliação de investimento. Nas técnicas de avaliação de investimento, vimos lá calcular o valor presente líquido, que partimos de uma expectativa de fluxo de caixa. Se eu tiver a componente risco dentro da minha avaliação, eu posso dizer o seguinte: eu vou considerar como sendo verdadeiro sempre o meu pior resultado. E vou fazer as minhas contas a partir de uma expectativa de caixa de 302 por período, não os 320, então eu estou tirando 3 desvios padrões, então eu estou ali no meu pior resultado normal esperado, e dentro desse pior resultado normal esperado, eu faço a minha avaliação. E se mesmo assim eu encontrar um valor presente líquido positivo e uma taxa interna de retorno superior ao custo médio e ponderado de capital, eu vou aprovar esse projeto. Legal? Então, para nós, a gente tem o nosso projeto, enquanto investidores, interessa saber quanto de caixa que eu vou gerar período a período, e aí eu vou construir a minha expectativa, que pode ser mais pessimista, né, caminhando aí para o 302, ou mais otimista, caminhando aí para os 338, ou uma expectativa intermediária ficando aí nos 320, que é a nossa média. Sim. Alguém chama? Então, vamos lá. Para a gente entender esse processo, então, se a gente for quantificar o valor desse investimento, para um investidor qualquer, ele é o quanto ele gera de caixa a cada período, descontado pela taxa ou pelo custo de oportunidade desse investidor. E aí, nós já fizemos um experimento em sala,
no qual a gente percebeu que a expectativa ou a exigência de retorno, ela tem variação de um agente econômico para o outro, e naquela época a gente destacou que, independente do Silas querer receber 20%, Leidiane querer receber 22% e o Diego, por exemplo, querer receber 18%, ok? Apesar de nós termos expectativas diversas em relação ao quanto queremos ganhar com aquele empreendimento, o risco que aquele empreendimento oferece é exatamente o mesmo para o Silas, para a Leidiane e para o Diogo. Porque o risco ele não está vinculado ao investidor, ele está vinculado ao negócio. Ao investidor está vinculado o quanto ele exige de remuneração para aceitar aquele risco oferecido pela empresa. Então, quem exige uma taxa maior tem uma resistência, uma aversão maior a assumir aquele risco. E quem exige uma taxa menor tem uma disposição ou uma vontade maior de assumir aquele risco. Mas o risco específico da empresa é o mesmo. Beleza? Então, legal. Apenas para a gente caminhar no campo teórico, a gente tem, de um lado, a expectativa de caixa por parte dos investidores. E, por outro, nós temos a expectativa de caixa por parte dos administradores. Eu não preciso dizer que vai ser difícil a gente ter um casamento perfeito. O investidor estimar exatamente o que o administrador estimou e o investidor descontar exatamente pela mesma taxa que o administrador descontou. Dificilmente isso vai acontecer na prática. A gente sempre vai ter um caso completamente diverso e difuso disso. Por essa razão, a gente sempre diz que, na prática, a teoria é outra. Porque a gente tem, e a gente viu, modelos matemáticos para estimar o preço de uma ação. Então, vimos aí alguns diferentes modelos, mas estes modelos eles vão se distanciar ou vão divergir, né, do que é na realidade. Então, a realidade por si só, eu nunca vou conseguir saber dela na sua integridade, na sua totalidade. O que a gente vai ter é uma flutuação aleatória do preço ao redor daquilo que a gente chamou de economia, valor na economia real. Aí sim, então, a avaliação mais otimista e mais pessimista de um ou outro agente, tomando forma e preço. Legal. Se a gente fosse pensar que a taxa de desconto do Silas investidor coincide com a taxa de desconto do projeto, ou do administrador que elaborou o projeto, e essa taxa é de 20%. Resultado prático disso é que o Silas vai estar disposto a pagar 1.600 e, para desenvolver o investimento, para investir em caixa, capital de giro e ativo fixo, o administrador vai precisar de 1.600. Então, não tenho nem ágio e nem deságio nessa venda. Não tenho prêmio em cima e nem desconto. Estou ali, no mesmo patamar de preço. Legal. Então, se nós formos olhar o balanço patrimonial nesse ponto, então o que a gente vai ver? Na economia real, eu tenho um investimento, e esse investimento, eu vou dizer, ele é caixa, 20, capital de giro, 380,
imobilizado e máquinas e equipamentos, 1.200, somando 1.600, financiado totalmente com capital próprio. Então, preciso de 1.600 de investimento, tenho 1.600 de capital colocado. Legal. Então, data zero, colocamos aí a nossa atividade para funcionar. Voltamos lá. Montamos a nossa empresa, conseguimos arrecadar o que a gente precisava. Vamos para o primeiro ano do nosso projeto. Primeiro ano do nosso projeto, andamos. Aí a empresa entrega exatamente os 320 que eu estava esperando. Lembrando, a gente pode ter uma flutuação normal desse resultado, tá? Então esse fluxo ele pode ser mais ou menos, ok? Então ele pode flutuar e se flutuar dentro da normalidade não tem motivo de eu, investidor, me preocupar, tá tudo certo. Fluxo de caixa tem que ficar entre aqui e aqui. Se ficou, tá tudo certo, beleza, não tem problema. Se não ficou, aí é que a gente vai estar observando e tomando medidas. Então, vamos olhar aqui, nesse momento, o que a gente tem? Eu esperava 320, chegou na data 1, eu recebi os 320. Vou pagar 80 de dividendos e eu tenho um fluxo de caixa líquido para investimento de 240. E eu vou chamar isso aqui, ó, de caixa real. Então, e aí, ó, por que a gente chama de economia real? Porque agora isso aqui não é mais expectativa. Agora isso aqui já é um resultado que materializou. Eu já entreguei os 80 para o acionista e agora eu tenho 240, que eu vou poder usar da maneira que eu achar mais conveniente e dentro do processo poupança e investimento, nós vamos procurar uma alternativa para investir esse dinheiro para que ele esteja rendendo. Se a gente for olhar o balanço patrimonial neste momento, tá? Então, a gente vai ver o seguinte, no balanço patrimonial, tá? A gente vai ter o resultado que aconteceu no ano 1. Então, ano 0, nós temos lá, distribuir 25% do lucro e reinvestir o lucro retido à taxa de 20%. Tivemos a receita do primeiro ano. Tem alguém com o microfone aberto aí. Tivemos aí a receita do primeiro ano, custo, despesa, depreciação, lucro antes de juros. Não temos juros, já que estamos falando só no financiamento com capital próprio. Nós temos um imposto, lucro líquido 320, distribuímos 25% do lucro líquido em dividendos e temos aí 240 de lucro retido. Ok? Então, nosso projeto previa gerar 320, gerou os 320, distribuímos os 80 de lucro, tal como previsto, e estamos aqui com o nosso resultado, 240 no nosso caixa. Veja que aquele projeto ele ainda continua existindo no período 2, 3, 4 e 5, que vai ser decorrente da atividade em cada um desses anos. Então, ó, o que a gente tem é a expectativa de caixa para o futuro. Então, 320 no ano 1, 320 no ano 2, no ano 3 e no ano 4,
porque agora a gente não está mais no zero. Agora a gente tem 1, 2, 3 e 4 anos. Calma aí, vou ter que descobrir quem que é o cidadão que está com o microfone aberto. Fechou? Fechou. Pronto. Então, ó, a gente tem expectativa de caixa gerando 1.840. Veja o seguinte. Vamos aqui no nosso balanço. Então, ó, no ano 1, a gente teve de lucro retido 240, variação na necessidade de capital de giro 57, depreciação 120, para a gente poder crescer. Então, veja, eu vou investir no total 360, que é os 240 que eu tinha de caixa, mais os 120 da minha depreciação. Então, eu tive um fluxo total de caixa de 360, só que 120 eu vou repor a minha depreciação. E aí, eu vou fazer um investimento. O meu caixa, então eu vou investir quem? Aqueles 360 mil aqui, ó. 120 para recuperar o meu ativo depreciado e 300 a mais para promover o seu crescimento. Então, se a gente olha aqui, a gente vai ter um aumento de 3 no nosso caixa, um aumento de 57 no nosso capital de giro e um aumento de 120 no ativo fixo e de 60 no nosso máquinas e equipamentos, somando tudo aqui de investimento, 1.840. Como a gente reinvestiu todo o lucro retido, aquele lucro retido de 240 foi somado no meu capital social. Então, percebe o seguinte, primeiro, que eu estou olhando o valor, computando a expectativa de caixa. Como a expectativa de caixa e a taxa de desconto desse investidor coincide com a do administrador, então, o valor atribuído pelo investidor é exatamente igual ao valor contábil. Beleza? Na prática, a gente não vai ter essa coincidência, tá? Por essa razão, muitas vezes a gente vai buscar um modelo teórico. Então, na teoria, o modelo seria perfeitinho. Agora, na prática, como eu tenho essas imperfeições, eu não vou conseguir essa perfeição. Essa perfeição a gente consegue aqui em sala de aula. Quem está falando aí? Conta quem está falando aí para mim, por favor. Juan. Pronto. Melhorou, né? Melhorou. Pronto. Então, vamos lá. Caminhar agora para o ano 2. Então, ano 2. Então, estamos aqui no ano 0, no ano 1, caminhando para o ano 2. O que pode acontecer no ano 2? A mesma coisa que a gente falou ou atribuiu ao ano 1. Eu posso ter um caixa, uma geração de caixa maior, menor ou igual ao da minha previsão. Vamos lá. Como estamos aqui no nosso laboratório teórico, eu posso controlar o resultado. Eu vou dizer, eu previa 320 e entrou exatamente os 320. Só que, veja, agora
A gente tem uma distribuição maior de dividendos, porque não temos só o 320, mas a gente tem aquele 240 que foi aplicado, que vai gerar um resultado maior, que vai gerar um lucro maior. Vamos lá. No nosso demonstrativo de resultado. Então, estou no ano 1, vamos para o ano 2. No ano 2, como eu tenho um tamanho de ativo maior, vamos aqui no balanço, o meu ativo era de 1.600. Eu peguei e ganhei 240. Peguei esses 240 e aumentei o tamanho do meu ativo. Caixa, capital de giro, ativo fixo. Então, eu tenho mais capacidade produtiva. Então, o que eu espero? Eu espero uma venda maior. Então, eu aumentei o tamanho do meu investimento, aumento o tamanho da minha receita. E, prestem muita atenção nisso. Prestem muita atenção nisso mesmo. Se estiver dentro de uma empresa, aumentar o tamanho do ativo e não acompanhar com o aumento de receita, muito cuidado mesmo, porque o perigo é grande. Ok? Prestem atenção. Então, tá lá. Aumentamos a nossa receita, nosso custo, o nosso lucro, tiramos o imposto, então o nosso lucro agora, o nosso lucro, mas veja, agora eu não estou mais olhando o projeto, eu estou olhando a empresa, que era aquele projeto original de 360, de 320, digo, mais um segundo projeto, que é aquele de 240. Então, eu tive um acréscimo. Esse acréscimo aumentou a nossa receita, aumentou o nosso lucro, distribuímos 25% em dividendos, 92%, nós temos um lucro retido de 276. Vamos olhar o balanço. Lucro retido de 276, 65, a nossa depreciação daquele projeto, mais a depreciação do projetinho adicional, aumentar o caixa, o capital de giro, o investimento em ativo, então nós faremos um investimento total de 396 mil. Então, eu estou recuperando toda a minha depreciação, então o meu ativo está se mantendo do mesmo tamanho, né? E estou fazendo um acréscimo no investimento em ativos. Então, a gente tem 396, que vai ser mais 3 em caixa, então 26 e 400, mais 65 em capital de giro, mais a distribuição entre ativo imobilizado e máquinas, equipamentos e etc. Então, os nossos ativos não circulantes. Então, temos aqui 2.160.000. O que aconteceu? Aumentamos o nosso ativo, aumentamos a nossa capacidade de caixa. Vamos lá. Voltando no fluxo do nosso projeto. Nós temos o 240 que foi reinvestido, nós temos 228 em caixa real e temos um projeto de investimento de 320 período a período, que é aquele meu projeto inicial, que me dá 2.116. No nosso caso, exatamente igual ao valor contábil, porque estamos fazendo coincidir tudo. A expectativa do investidor, a expectativa do administrador e a geração de caixa ao longo do tempo. Na prática, não é o que vai acontecer. A gente vai ter distorções. Legal.
Vejam que este processo ele vai continuar. Então, eu investi, então no ano 3 eu vou ter uma receita maior, vou ter uma geração de caixa maior, vou ter um lucro maior, vou ter uma distribuição maior de dividendos, vou ter um lucro retido maior, que no meu balanço vai implicar. Então, eu vou pegar aquele lucro retido, juntar com as minhas depreciações, investimento em caixa e etc. E, vejam, eu vou investir agora 437. Então, toda a minha depreciação mais o meu crescimento. E aí, o meu capital social agora vai para 244. Ano 4, aumentei o tamanho do meu ativo, aumento o tamanho da minha receita, aumento o tamanho do meu lucro antes do imposto, aumento o meu lucro líquido, aumento a minha distribuição de lucro, aumento o meu lucro retido, que vai me permitir aumentar o tamanho do meu ativo no ano 4. Então, percebe que eu estou num processo contínuo. Eu gero caixa, e aí o que eu vou fazer? Reinvestir esse caixa. E aí eu vou gerar mais caixa e vou reinvestir mais caixa. E assim a gente vai caminhando, né? Então, no ano 4, nós teríamos 35 de caixa, 665 de capital de giro, 1.400 com 700, 2.100 praticamente em ativo imobilizado, 2.800.000 em ativo, né? Financiados somente com o capital próprio, como estou reinvestindo todo o lucro retido, então eu estou transformando meu lucro retido em capital. E vamos aqui para o nosso último ano do projeto. Então, o nosso último ano esperado ou planejado para o projeto, a mesma lógica. Aumentei o meu ativo, aumento a minha receita, aumento meu custo despesa, aumento o meu lucro, aumento o meu imposto, aumento o meu lucro líquido, aumento a minha distribuição de dividendos, aumento a quantidade de dinheiro que eu vou reinvestir. No balanço, o efeito prático é aquele aumento. Então completamos aqui os 5 anos na nossa avaliação. E se a gente olhar na distribuição de dividendos, a empresa, o acionista, ele colocou dinheiro uma única vez. Quando? Quando ele fez o investimento inicial de 1.600. Aí, no ano 1, ele ganhou 80 de dividendos, no ano 2 ganhou 92, no ano 3 ganhou 105, no ano 4 ganhou 121, no ano 5 ganhou 139 e assim por diante. Então, quando você é acionista de uma empresa, quando você é sócio de uma empresa e esta empresa funciona bem, esse é o resultado esperado. Ela gera caixa, ela gera patrimônio, ela aumenta a quantidade de lucro que ela te distribui ano a ano. Então, se eu olho, né, o meu balanço, a minha estrutura, né, então, isso vai fazendo com que a minha empresa seja cada vez maior. Então, no ano 0, nós tínhamos uma empresa de 1.600 de capital. 5 anos depois, nós temos uma empresa de 3.218.000 de capital. Então, olhando, né, então, se eu penso numa empresa com 100 ações emitidas, então, um acionista ele vai ter lá a sua expectativa de dividendos no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, que nos leva àqueles modelos de precificação
E aí, vejam, é a mesma coisa. Então, se eu olhar o projeto e olhar o conjunto de projetos de uma empresa e olhar o preço de uma ação, eu, na verdade, estou vendo ou estou olhando para a mesma, para a mesma, para a mesma coisa, só que lembrando, nós estamos num processo dinâmico e que não existem essas coincidências todas ao longo do tempo. Por isso, muitas vezes, eu vou pegar um modelo teórico para o cálculo do preço de uma ação, vou encontrar um valor e vou olhar no mercado e vai estar um valor diverso daquele que eu calculei ou daquele que eu estimei. Ok? E aí, eu vou dizer, é uma mistura de ciência e arte. Tá? Então, viu, Leidiane? A gente falou aqui no começo da nossa conversa a respeito, né, do talismã. Tá? Em parte, você tem um arsenal teórico que vai te permitir calcular, estimar um preço médio, mas você tem elementos que vão te permitir estimar o risco, mas mesmo assim estaremos frente a imperfeições e, vou dizer, quanto mais habilidade o investidor e o administrador tiver de fazer essa leitura e transmitir essa leitura, no caso dos administradores, melhor vai ser a precificação das suas ações. E aí eu vou dizer, uma ação de uma empresa que informa bem os seus acionistas, ela vai tender a ter uma volatilidade, uma flutuação menor ao longo do tempo. Ok? Legal. Então, ó, se a gente observa, né, então, tanto no nosso demonstrativo de resultado, então a gente tem a evolução do dividendo, quanto a evolução do patrimônio. Então, quando a gente olha, né, nesses modelos teóricos, né, então o que a gente vai encontrar é exatamente tudo isso, toda essa ideia por trás. Quando a gente vem para aquilo que a gente chama de economia real, então quem é a economia real? Eu posso dizer o seguinte, o valor contábil, para mim, é economia real. Ok? Então, o quanto eu tenho né, de entrada de caixa, de resultado e etc., aquilo. Então, aquele resultado, período a período, que a empresa me entrega, que vai afetar o meu patrimônio líquido ao longo do tempo, ponto. Isso aqui é economia real, é a minha estabilidade, é o meu. Né? E aí, o que a gente tem é que, ao redor da economia real, a gente vai ter a flutuação da economia de mercado. Ok? Então, a economia de mercado, ela vai ser, né, uma tentativa contínua dos diferentes agentes econômicos de encontrarem o valor real de um ativo. É claro, isso não impede de, em determinados momentos, ele ficar sobreavaliado, né? Então, ele vai valer muito mais do que ele realmente vale na economia real, e podem existir momentos em que ele fique subavaliado, então valendo muito menos do que ele valia na economia, que ele vale na economia real. E essa flutuação vai ser o processo contínuo desse ajuste. Então, essa flutuação ou essa variabilidade a gente enxergou por risco. Então, o meu risco ele pode ser maior, pode ser menor, mas a ideia e a ideia de criação de valor é essa, é intrínseca. Não tem como se dissociar dela. Ok?
O que pode, e você vai ver muitas vezes acontecer, é que empresas bem administradas, capazes de gerar uma boa quantidade de caixa e capazes de continuamente investirem em projetos que geram uma boa quantidade de caixa, é que você vai ver um descolamento do valor contábil do valor de mercado. Então, o valor de mercado, você vai ver algumas vezes, ele está muito distante do valor contábil. Mas lembrando, o valor de mercado nada mais é do que a antecipação do valor o valor na economia real. Imagina, ó, vou puxar e vou fazer não queria passar para cá, queria só pegar para fazer um pequeno traçadinho para explicar essa ideia, né? Então, ó, quando a gente tem, então eu tenho o meu valor contábil aqui, né? E a empresa, ela sistematicamente está sendo negociada acima do valor contábil. Então, aqui, ó, valor de mercado. Então, a empresa, ela sistematicamente gera mais riqueza, né? Então, eu vou pegar o dinheiro do acionista, vou investir o dinheiro do acionista e vou gerar mais caixa do que o acionista. Veja que, a menos de um lapso de tempo, então, ó, o mercado, na verdade, antecipou um valor que, na economia real, só vai se observar um tempo depois. Ok? Então, e aí uma empresa, né, que sistematicamente aconteça isso, então, quando ela estiver aqui, ó, ela está antecipando a geração de caixa na economia real lá. Então, por essa razão, né, você vai ver muitas vezes alguns teóricos e alguns comentaristas dizerem que as bolsas, elas antecipam resultados. E é exatamente isso que acontece ao longo do tempo. Legal? Então, deixa eu ver que horas são. 19h30. Então, com isso aqui, a gente amarra ou encerra a nossa disciplina, né? Então, percebendo que a gente tem um vínculo, eu diria que um vínculo absoluto entre... Não é o que eu quero, não? Deixa eu ver aqui, eu quero sair daqui, deixa. Não. Também não. Quero sair do meu lápis aqui, deixa eu ver. Não é isso que eu queria. Pronto, tá, agora sim. Pronto. Então, veja, olhando o meu projeto, no ano 0 eu só tinha expectativa de caixa. No ano 1, aquela expectativa de caixa se materializou. Tá? No ano 2, aquela expectativa de caixa se materializou e eu reinvesti. Então, o que a gente tem? Um processo contínuo, né, de geração de caixa, de geração de riqueza, de aumento de capacidade produtiva, de aumento de produção, de aumento de venda, de aumento de receita, de aumento de lucro e de aumento de estoque de riqueza para o acionista. Muito bem. Perguntas? O senhor vai colocar alguma coisa sobre isso na prova também? Na verdade, aqui foi só a amarração. Isso aqui tudo a gente já fez. Ó. Lembra que a gente, quando fez aquela nossa primeira tabela, o que a gente fez foi uma projeção de balanço. A gente já fez isso aqui. Na verdade, aqui foi só uma explicação de como essas coisas se interconectam ao longo do tempo e ao longo do desenvolvimento do projeto. É claro, posso fazer algumas perguntas, né?
interessantes aqui dentro desse contexto todo, né? Você acha que dá para a gente levantar um monte de pergunta interessante aqui? Eu acho que dá, hein? Por exemplo, uma empresa que está sendo negociada a valor de mercado abaixo do valor patrimonial, na expectativa dos investidores, ela constrói ou destrói valor? Boa pergunta. Boa pergunta, muito bem. Então, dentro desse contexto todo que a gente analisou aqui, né? E a resposta certa é destrói valor. Porque, veja, se eu estiver acima do valor, o valor contábil é o quê? É o meu valor a preço de custo, não é isso? Então, o meu preço flutuar ao redor do valor contábil, normal, natural, hora para cima, hora para baixo. Mas não me distanciando muito. Se distanciar sistematicamente acima do valor contábil é bom, é porque eu estou gerando riqueza antecipadamente. Agora, sistematicamente abaixo do valor contábil, eu estou destruindo o valor do acionista. Então, já digo logo, preste muita atenção quando o valor de mercado estiver abaixo do valor contábil. É claro, não necessariamente é uma situação ruim, mas eu olharia com mais atenção. O que você perguntou, Leidiane? Você só consegue saber isso se você tiver acesso à parte contábil. Sim, pois é. E aí, se a gente está falando de uma empresa, sociedade anônima de capital aberto, essas informações elas são públicas, né? Balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, enfim, Então, a pessoa tem relatório. que olhar para um certo período, né? Maior de tempo. A pessoa tem que analisar isso com um período maior de tempo para ver a ocorrência da. Na verdade, quanto mais tempo você tiver analisando, viu, Leidiane, mais significância estatística você tem, ok? Então, você tendo um histórico, quanto maior o seu histórico, maior é o significado, a significância estatística dos seus resultados. Porém, a avaliação, quando se toma um tempo longo demais, ela começa a ficar um pouco mais complexa, porque, veja, se a gente pegar a administração de uma empresa nos últimos 100 anos, eu posso pensar que pelo menos umas 4 ou 5 gerações de diretores passaram por ela. Então, como é que foi? Em 100 anos, eu tive os mais variados e diferentes ambientes econômicos. Por exemplo, em 1918, nós tivemos a pandemia da gripe espanhola, né? Como é que algumas empresas que já existiam naquela época resistiram? Como é que elas estão hoje enfrentando e como elas vão resistir à crise do Covid-19? Né? Ou a gripe chinesa, né? Para a gente usar um paralelo com a gripe espanhola, sem nenhuma proposta de preconceito, mas, enfim. Mas né? É realidade. Mas sim, né? Vamos prestigiar o brasileiro. Made in Brasil daqui para frente. Uhum. No que puder, né? No que der, a gente vai de Made in Brasil. Pronto, muito bem. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, vejam, próxima aula, próxima segunda-feira, vou postar esses 2 vídeos. Próxima segunda-feira, eu vou postar os exercícios e a gente vai fazer de maneira semelhante à nossa última avaliação. A gente abre os exercícios que eu vou estar oferecendo para vocês, a gente faz uma leitura e, a partir daí, a gente desenvolve a resolução deste exercício, ok? Ok.
Vocês vão ter tempo, é claro. Não vai ser tão extenso quanto foi o do primeiro, até porque a gente já está caminhando para o fim, né? Mas a gente tem aí o nosso exercício, tá bom? Ok. Então tá bom, vou aqui, vou parar de compartilhar. Vamos aqui a nossa rápida chamada. Out print screen. Mas é bacana ver essa história toda desse jeito, não é não? Digam aí para mim. É mais realista. Hum? É mais realista para a situação. Parece, não, dá uma... É porque muitas vezes a gente olha, né, sobretudo quando se fala de mercado de ações, às vezes parece algo tão abstrato, né, tão distante da realidade comum, né? E, na verdade, não é. Na verdade, é algo muito próximo, muito vinculado. Pode ser inspirado, analisado. Sim, enfim. Na verdade, é um processo contínuo, né, de avaliação, reavaliação e precificação e reavaliação, enfim, e liberação de informação. E aí, dentro desse contexto, a gente não pode desprezar a contra-informação. Né? Então, muitas vezes você vai ver aí na dinâmica do mercado como um todo, informação verdadeira, real, mas não se iluda. Você vai ver muito boato, muita mentira, muito conto do vigário. Para quê? Qual é o objetivo disso? Tomar o dinheiro do desavisado. Então, não é um lugar para que a pessoa que não esteja disposta a suar a camisa, vamos dizer assim, pegando o relatório de administração da empresa, olhando a empresa, vendo que, enfim, não pode ir muito no vai no que o povo está dizendo, porque costuma não dar certo, não. É engraçado. Pelo menos comigo sempre foi assim. Sempre me convidaram, sabe para quê? Para pagar a conta. Para pagar a conta, o povo te convida. Agora, para pagar a sua refeição, não. Para pagar a conta, pronto, chama o Silas para vir aí. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado e uma certa atenção. Tá bom? Então, tá joia. Meus queridos, foi muito bom ter esse semestre inusitado com vocês, né? Numa modelagem aí, talvez aí a gente teve uma pequena oportunidade de estarmos juntos, né? Enfim, acho que 2 ou 3 semanas no máximo, né? Mas isso acaba nos... E aí, como na maioria das vezes vocês entram aqui sem mostrar o rostinho de vocês, então provavelmente alguns eu já vou, por conhecer de Financeira 1, me lembrar do rosto e cumprimentar, outros talvez eu não tenha uma memória tão clara e tão limpa, mas se nos encontrarmos nos corredores da universidade, pode cumprimentar que a gente se fala, se tiver dúvida pode perguntar, ok? E legal, eu acho que é isso aí. A jornada continua, né? A minha jornada continua. Sim, a sua jornada continua, Leidiane, e espero que de outros também estejam aí interessados em dar continuidade no estudo, né, no MBA. Como disse, nós estamos aí com a Escola de Negócios, que tem um programa hoje espetacular, a gente está aí, sem medo de errar, competindo com as melhores escolas de negócio do Brasil. Então, estamos junto aí com a Universidade Católica Portuguesa, PUC-Rio, Unicinos, enfim. Acho que a gente tem muito a crescer e vocês, claro, como alunos e ex-alunos em breve da casa, sempre serão bem-vindos e bem-vindas, né?
porque hoje, quem assistiu aí a palestra de Silvio Meira há 2 ou 3 semanas atrás, não me lembro exatamente quanto tempo, mas quem assistiu essa palestra viu que hoje mudamos do processo de aprendizado pontual para o aprendizado contínuo. A gente não pode deixar de aprender, não pode deixar de buscar informação, e essa hoje está, eu diria que, largamente distribuída, mas é necessário que a gente tenha, e aí a universidade e a academia têm essa responsabilidade, que é de orientá-los, né, na concepção teórica sólida, para que vocês tenham um espírito crítico na hora de ver esse monte de informação que você tem. Não sei quantos aí já não viram, por exemplo, gente que vende curso na bolsa, como ficar rico da noite para o dia. Inclusive, se você for olhar, o que mais tem. Aí você se pergunta, né? Se o cara sabe vender o curso como ficar rico da noite para o dia, ele está vendendo o curso para quê? Me diz. Bela contradição. Se é para ficar rico da noite para o dia, eu vou ficar rico da noite para o dia, não vou contar para ninguém, vou contar para vocês. Vai querer mais concorrente na praça? Não vai. Exatamente, vou querer, enfim. Então, apesar da gente ter aí muita informação mesmo disponível, a gente tem que sair da universidade com esse espírito crítico, né? O poder separar o joio do trigo, né? O que vale, o que não vale, o que é fato, o que é concreto, né? O que é, e aí nas disciplinas, não sei quem chegou a fazer metodologia científica como eletiva, aí eu acho que metodologia científica é uma disciplina que todos deveriam fazer, apesar de não parecer talvez muito... Por quê, professor? Porque te ensina a ter o pensamento científico, e o pensamento científico, eu diria que ele é muito interessante, porque ele parte, primeiro, do confronto de ideias. Então, para desenvolver um texto acadêmico, o interessante é que eu pegue autores que sejam antagônicos, né? Então, eu vou pegar e aí, no meio acadêmico, a gente vai chamar de tese e antitese ou antítese, né? E, na verdade, ou a verdade, ela muitas vezes não está nem na tese e nem na antítese, mas ela está numa síntese dos dois, tá? Então, o trabalho acadêmico, então, ele vai trabalhar isso aí. Então, eu vou lá descrever isso aí, eu vou aprender o que é metodologia, né? E a metodologia nada mais é do que eu propor um experimento para estudar um fenômeno e permitir que qualquer outra pessoa, aonde esteja, possa reproduzir ou replicar o meu experimento. E, é claro, ter a validação daquele experimento, tá? E aí, agora nessa época de coronavírus, aí, de Covid, e a gente teve aí uma acalorada discussão a respeito da hidroxicloroquina, usa ou não usa, tá? E aí apareceram, primeiro, alguns estudos acadêmicos, tá? Que realmente intuíam ou levavam à conclusão de que talvez não fosse o tratamento mais adequado. E aí você vai ver como é que o cara fez, a metodologia, tá? Pegou um grupo de pessoas e pegou um outro grupo de pessoas semelhante, num aplicou o tratamento e na outra não aplicou um tratamento fake, né? O placebo, aquele remédio que não tem, né? E aí compara o resultado de um e o outro. Se você tem um grupo que não tomou nada e o outro grupo que tomou um remédio e o resultado dos dois é igual,
Não é que a cloroquina não funciona, mas aquele experimento evidenciou que não existem evidências de que melhora. Pode até ser que melhora, mas aquele experimento em si evidenciou que não. E aí, naquele contexto da tese e da antitese, eu tenho este trabalho como uma antitese do funcionamento da cloroquina. E aí eu posso ter um outro que postule para o outro lado e a gente vai construindo o pensamento, né, e a nossa forma. E isso, para nós, é muito importante, muito interessante, porque nos ajuda muito a resolver problemas. Pensar cientificamente nos ajuda a resolver problemas. Primeiro, porque vamos fazer uma pesquisa bibliográfica pegando os diferentes pontos de vista. Depois, porque vamos observar um comportamento na vida real e vamos tentar experimentar ou criar um experimento que demonstre se as nossas ideias são válidas ou não, né? E isso é muito importante. O problema é que, de certa forma, hoje, o meio político tentou se apropriar aí da ciência, e aí você vê dois lados antagônicos no ponto de vista político, que se degladiam, né, sempre tentando se referenciar na ciência e, na verdade, chutando a ciência. Isso é o que estão fazendo. Né? Ciência é uma forma concreta da gente organizar o nosso pensamento para buscar respostas verdadeiras aos nossos problemas. Legal? Pronto. Também Então, tomar cuidado com a ciência, porque dependendo de onde ela vem, ela tem muito viés. então, o interessante, e aí eu vou te dizer, um cientista verdadeiro, ele vai tentar, com todas as forças que lhe cabem, evitar pesquisas ou metodologias enviesadas, ou seja, eu defendo uma tese e faço com que os meus resultados, a minha coleta de dados, seja viesada para um resultado. Quer ver, ó, por exemplo, eu vou lá naquela manifestação dos como é que é, os antifas, vou lá fazer uma pesquisa de opinião do Bolsonaro. O que eles acham do governo Bolsonaro? O que vocês acham que vocês acham que a gente vai receber de resposta? É um grande fascista, um nazista, um isso, não sei o quê. Esse resultado corresponde à verdade? Não sei, para aquele grupo talvez sim, mas corresponde à verdade para a população como um todo? Não sei. Se a gente pegar também e ir na manifestação dos bolsonaristas e fazer uma pesquisa, a gente vai encontrar ele como talvez a pessoa mais importante do planeta. Mas isso corresponde à verdade? Então, percebe? Então, um cientista, ele teria que coletar essa opinião de maneira isenta. Tá? Então, vou fazer uma pesquisa e eu tenho que garantir a isenção. Mesmo que a minha inclinação pessoal, ou a minha vontade pessoal seja uma ou outra. Né? Então, um verdadeiro Também quem cientista... esteja patrocinando, né? Então, um verdadeiro cientista não pode nem olhar para quem está patrocinando e tampouco olhar para o que você tem, porque se o objetivo é encontrar a verdade de algum fato, seja ele qual for, o importante é que seja a verdade, e não a verdade do patrocinador. Os Estados Unidos agora está com um novo medicamento, é o Remdesivir, de um grande laboratório americano, não sei o que lá, Science. E, tipo, eles, como é que eu posso dizer? Negaram a efetividade de outros medicamentos, porém,
como é que eu posso dizer? Colocaram um medicamento que o próprio Estados Unidos está criando em evidência. Então, tipo, isso é enviesado. Não, então, mas veja, Leidiane, cabe a, por exemplo, um grupo de cientistas que não precisa nem ser americano, pode ser um grupo de cientista brasileiro, pegar o medicamento e verificar realmente. Vamos fazer um teste, vamos fazer uma pesquisa, vamos desenvolver uma pesquisa isolada e vamos ver se funciona ou não. Tá? Então é isso. Vamos lá. Um abraço, felicidades para todos. Segunda-feira nos vemos novamente. Tchau, tchau. Graças.